Muito bem, como eu disse, então vamos à primeira pergunta, que vem de Matosinhos. Matosinhos é uma cidade vizinha à cidade do Porto, cidade litorânea também. E a pergunta vem do Felipe. Felipe, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança. E o Felipe já começa maltratando, né, com uma pergunta de grande complexidade. É mais ou menos assim como querer explicar, não sei, a Bíblia inteira em 5 minutos. O que é a Bíblia, hein? Então pronto, agora explica isso em 5 minutos, né? Ou 10 ou 15 minutos. Mas vamos tentar explicar a pergunta, responder a pergunta do Felipe, que, como eu disse, talvez ele mesmo não tenha noção da quantidade de coisas que ele perguntou e da complexidade, né, que são do complexo que é este assunto. A pergunta dele, então, é a seguinte: eu sou curioso com as religiões. Isso já me obriga a ter que responder bem a pergunta. E gostaria de saber se o voodoo é religião ou seita satânica. Será que o Andy me pode esclarecer? Eu estive em França como imigrante e vi lojas de voodoo e vi bonecos e figuras estranhas, algo horrível. E, verdade, o pessoal tem medo, mas ao mesmo tempo fascínio. Muito bem. Para responder essa pergunta, vamos ter que começar, deixe-me ver, pelo seguinte. Ele é um curioso das religiões, então vamos entender um pouco. Imaginem como agora explicar em poucas palavras a primeira coisa importante que nós devemos saber. As religiões africanas. As religiões africanas, eu vou tentar resumir, mas ao resumir, a gente sempre corre o risco de comprometer o conjunto do conhecimento que se vai tentar resumir e ele fica, né, incompleto e manco. Mas, primeiramente, o que nós temos que entender? As religiões africanas, apesar de suas diferenças, e depois delas terem chegado à América, seja nos Estados Unidos, seja nas ilhas Caribe ou nas ilhas das Caraíbas, de acordo ao modo como cada um conhece Caribe ou Caraíbas, ou na América Latina e no Brasil, não é? Essas religiões têm algo que se poderia explicar teologicamente desta maneira. Vamos entender isso primeiramente. Primeira coisa, as religiões africanas, que são, quando se diz religiões africanas, aquele conjunto de religiões que tem uma teologia gêmea, ou que tem teologias gêmeas muito parecidas, tá certo? É algo muito parecido com o que acontece com o hinduísmo. São várias religiões, mas as divindades, os deuses, são todos parecidos ou inclusive os mesmos, com algumas diferenças. A religião africana também é assim. Então, para a religião africana, existe um ser supremo que se chama Olorum, numa determinada língua, Nzambi, noutra língua, porque também cada povo tem a sua língua e essas coisas têm nomes diferentes de acordo à língua, tá certo? Então, este ser supremo, que no cristianismo, judaísmo, islamismo corresponde a Deus, tá certo? Este ser supremo, vou usar a língua Yorubá, que é Olorum, sempre existiu, obviamente. Entretanto, para a religião africana,
É um contrassenso, é um absurdo que Olorum tenha criado o universo. Porque se ele criou, o que ele fazia antes de criar? Aliás, este é um problema teológico das religiões abraâmicas. Ou seja, o cristianismo, aliás, antes, o judaísmo, o cristianismo e o islã. A pergunta que se faz é, se Deus criou o universo, o que Deus fazia antes de ter criado o universo, já que ele sempre existiu, e do momento da criação para trás, existe a eternidade e o infinito também, não só para frente. Então, o que Deus fez na eternidade antes de criar o universo? Estava lá sem fazer nada, ocioso? Deus não pode estar ocioso. Portanto, essa é uma grande questão. Neste sentido, as religiões africanas explicam isso um pouco melhor. Olorum sempre existiu. Portanto, se ele sempre existiu, o universo também sempre existiu. E Olorum sempre foi o Senhor absoluto do universo. Ponto. Certo? Muito bem. Entretanto, o universo estava dentro de Olorum. Somente dentro dele. Era ele e ele governava o universo dentro. Portanto, o infinito era para dentro. Tá certo? O universo era infinito, mas infinito para dentro. Bem complicado entender isso, né? Reza a teologia dessas religiões que, em um determinado momento, Olorum, vamos dizer assim, teve a ideia. Eu estou me referindo ao Olorum, mas poderia ser um outro nome de outra língua para o mesmo Ser Supremo. Resolveu pôr o universo todo para fora, certo? E quando ele começou a pôr isso tudo para fora, isso coincide um pouco nesta conversa entre a ciência e algumas religiões, aqui isso parece que ali se estava mais ou menos se estava falando do Big Bang, né, da grande explosão, porque estava tudo concentrado, né, e aquilo tudo explode e surge o universo. Pronto. Fica parecido, né? Bem, então o Olorum bota tudo para fora, né? E o infinito vai também para fora, né? Além do infinito para dentro, o infinito para fora. E tudo começa a ser posto para fora. Claro que, para os africanos, o universo está em expansão e crescimento sempre, porque o Olorum continua pondo para fora, já que para dentro é infinito, não vai acabar nunca. Para fora é infinito também. Isso tudo faz muito sentido, inclusive, não é? Pronto. Mas o Olorum precisava que cada coisa, cada reino, cada coisa que ele criava no universo, as galáxias, enfim, essas coisas todas, e ele precisava que uma parte dele, mais ou menos assim, uma parte dele, cuidasse de cada uma das coisas. Então ele fez dele mesmo, de sua substância, vamos dizer assim, de sua própria substância, de sua própria, entre aspas, matéria, ele fez os deuses, ou seja, os orixás, em língua iorubá. Inquices, se eu não me engano, agora que eu já estou ficando velho e já não consigo me lembrar em que língua, se é Queto, ou Jeje, ou Angola, não importa. Em outra língua, orixá significa a mesma coisa, Nkisi, é a mesma coisa. E noutra língua, na língua Fon, na língua Ewe, língua Fon, são línguas, o nome desses deuses era Voodoo. Voodoons também, como se diz. Voodoo, Voodoons. São variantes de traduções da língua original. Então, Olorum cria, né? Olorum botou, inclusive tem esse mito, é muito bonito essa história. Olorum estava jogando para fora de si lá as coisas, e Olorum percebeu que as coisas não se agregavam. Então ele fez de si uma deusa, que na língua iorubá deu o nome de Oxum,
E essa é a deusa que cuida da agregação das coisas. Por isso ela é chamada de deusa do amor e da riqueza. Oxum cuida disso, mas Oxum é uma deusa, uma orixá, uma voodoo. Só que na língua que se usa dizer para os orixás voodoo, o nome da Oxum é outro, porque os deuses também, de acordo com a língua, mudam de nome, tá certo? Então tem que entender isso. E assim, pronto, para cada uma das coisas, não é? No caso, em língua Yorubá, o Olorum criava de si um deus, né? Um deus, como ele, um deus. Ele era o deus máximo, né? E dele criava Deus, né? Deuses e deusas, né? Para cuidar de cada coisa daquilo que ele ia colocando para fora dele, tá certo? Pronto. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira coisa, que isso é só um farelinho de toda essa complexa teologia africana, de como funciona as religiões africanas, tá certo? Essas religiões passaram no Brasil e na América Latina por um processo de sincretismo com o cristianismo. E por isso, elas assumiram certas coisas lá, que não é da sua origem. Tá certo? Muito bem. Por exemplo, só para dar um exemplo, quando o Olorum resolveu criar a humanidade, criar o homem ou criar os seres vivos, que para algumas dessas teologias não se reduz apenas ao planeta Terra, então ele criou de si um Deus que faria isso, e este é Oxalá. Por isso que é dado a Oxalá, foi dado a Oxalá, e é a ele que se atribui a criação da humanidade. Por isso que no sincretismo, às vezes, se considera Oxalá Deus, o Deus, né, cristão, né, Oxalá. Mas, na verdade, isso é só um sincretismo que nem se refere diretamente, se fosse para fazer um paralelismo correto, o Deus judaico, cristão, islâmico seria Olorum, na melhor das hipóteses, certo? Mas não Oxalá. Mas como a Oxalá foi dada a tarefa de criar a humanidade e a vida, não é? Então, como no cristianismo quem fez isso foi Deus, então se sincretizou Oxalá com Deus, inclusive Oxalá com Jesus Cristo também, já que para o cristianismo, Jesus Cristo é a encarnação de Deus, tá certo? Nos panteões de outras religiões, como no caso da religião africana, Olorum nunca encarnou, tá certo? Pronto. E existem os deuses e as deusas, que são feitas do próprio Olorum. Aqui vem uma outra coisa, uma curiosidade. Não é muito lá do que tu perguntaste, Felipe, mas tem uma outra curiosidade. Por exemplo, na teologia cristã, Deus, agora estou falando de Deus, Jeová. Aliás, outra coisa interessante é que nas teologias africanas, Olorum não tem gênero. O que não faz com que eles concebam que Olorum seja masculino ou feminino, que Olorum seja um homem, que Olorum, como no cristianismo, se fala Deus e é estranho que se fale deusa, né? Como se Deus tivesse sexo ou gênero. Mas isso é uma questão de concepção mais estreita da coisa, não é? Em outras concepções, Deus não tem gênero nem sexo. Deus é um ser que não cabe nessas coisas, né? Que não dá para dizer a palavra Deus, porque Deus já vai para uma coisa masculina. Olorum não tem gênero, não tem sexo. Mesma coisa Brahma, no hinduísmo, né? Não tem gênero nem sexo. E todos os deuses hindus são pintados de azul, para que não pareça nem homem nem mulher, porque a um deus não cabe isso, tá certo? Um deus ou uma deusa. E aí fica complicado, porque Deus, deusa já são palavras de línguas onde existe o binarismo, então se tem que usar o gênero para dar nomes a seres que não têm gênero, né? Pronto. Isso é uma coisa um pouquinho complicada. Mas, bem, então, eu estava falando alguma coisa e às vezes eu vou abrindo parênteses, está aí o problema do filósofo, né? Quando às vezes é um pouco prolixo,
e aí fala, e eu perdi um pouquinho o fio da meada, mas pronto, vou continuar. Então, esses deuses, certo? Lembrei, olha que maravilha. É a mesma coisa, um problema que o Deus, né, que eu fui falar então de gênero, dessa coisa, o Deus Jeová, né, Elohim, o Deus cristão, né, ele fez de si, de sua substância, essa é a teologia cristã, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, potestades, ou seja, não são seres humanos. Estes seres são seres divinos, feitos por Deus também. Mas são feitos da sua matéria, da sua substância. Por isso são seres divinos. Um anjo nunca foi ser humano, um serafim, um querubim. Entretanto, para a teologia cristã, né, judaico-cristã, são seres divinos, feitos por Deus. A diferença dos seres humanos é que estes seres são feitos da substância de Deus. E aí que veio uma pergunta das outras religiões, sobretudo das religiões politeístas. Como explicar que Deus, tendo feito de si mesmo outros seres, estes seres são inferiores a ele mesmo? Então seria de se supor que a perfeição fez algo menos perfeito do que ela mesma. E aí tem toda uma confusão teológica nisso. Por isso as religiões politeístas não podem conceber isso. Não é possível que Olorum, tendo feito de si os deuses, esses deuses sejam menos deuses do que o próprio Olorum, certo? Porque então seria que o Deus perfeito deliberadamente faria alguma coisa menos perfeita, né? Ele pode, mas não é cabível, porque da perfeição, aí tem uma grande questão filosófica, já que é um curioso das religiões, a grande polêmica teológica para o cristianismo e tudo mais é explicar a imperfeição. Como é possível a imperfeição advinda da perfeição? Então a perfeição deliberadamente cria algo imperfeito? Essa é a grande pergunta. Aí teólogo responde de um jeito, outro responde de outro, mas nunca se chega a nenhuma conclusão. Por isso estão aí as religiões, as menos civilizadas, se digladiando entre si. Então, da mesma forma aqui, por isso que muitas religiões dizem que o próprio cristianismo é uma religião politeísta, uma vez que existem anjos, arcanjos, etc., são deuses. Não é possível ser outra coisa se aqueles são feitos da substância do próprio Deus. Como é que Deus se faz ele mesmo menos? Não é cabível. Então, por isso, existem essas questões aí, e por isso essa tua pergunta é uma pergunta complexa. Muito bem. Isso é a primeira questão que nós precisamos entender, porque tu falas em voodoo. Então, saber o que são os voodoo, ou os voodoos. Em língua fon, o sinônimo da palavra orixá em língua iorubá, da palavra Nkisi, que eu já não me lembro em que língua, e outras tantas, para aquilo que Olorum, na língua iorubá, criou de si para governar o universo. Tá certo? Isso são os voodoos. E as religiões rendem culto aos deuses, evidentemente, com as oferendas, lá no Brasil. Então, o voodoo, a religião fon, no Brasil ele é muito pouco popular. É muito mais Angola, Yorubá, Queto, Jeje, essas são muito mais. A religião, que se chama assim religião voodoo, porque é o nome que se dá aos deuses, ela é muito mais comum na região do Haiti, das Caraíbas, já nos Estados Unidos, porque é a região da África que foi para lá. A região da África que foi para o Brasil e para a América Latina foi outra. E essa religião ela vem justamente de uma região da África que hoje é onde fica o Benin. Ali era onde se concentrava mais do que tudo essa religião. E dessa região foram mais para a América do Norte e praticamente não foram para a América do Sul. Mas a religião é muito parecida, a teologia é muito parecida. Então, eu nem sei nesta língua qual seria o nome equivalente a Olorum e a Nzambi, mas sei que o equivalente do que
criou-se dele, né? Nessa história que eu contei, no caso, são os orixás, ou Nkisis, ou Voodoo, que são o nome nas diferentes línguas. Pronto. Espero que tenha entendido isso, Felipe, e que eu tenha conseguido explicar isso de tal maneira a entendermos um pouquinho o que são religiões africanas. Segunda coisa, surge também, e também existia na África, mas ela se desenvolve muito mais na América, e sobretudo no Brasil, é o caso da Umbanda, que é uma religião que já nasce no Brasil. Então vejam que nós temos originariamente da África, mas também já religiões dessa natureza nascem no Brasil. Essas religiões sempre existiram, que são as religiões que cultuam os espíritos dos ancestrais. Ou, se não só dos ancestrais, mas espíritos que são de pessoas que viveram e que ao morrerem, ou em algumas religiões se usa a palavra desencarnarem, tornam-se alguns destes, aliás, muitos deles, tornam-se espécies de espíritos protetores, certo? Espíritos protetores, eu vou dar um exemplo da Umbanda, que é bem parecido, só para explicar. São falanges de espíritos que se tornam sábios e vão servir em espírito um determinado Nkisis, Voodoo ou Orixá. Vamos falar de Orixá, porque é a palavra mais comum. Certo? Então, na Umbanda, por exemplo, nós temos as entidades, tá certo? Essas entidades servem a um determinado Deus, ou um determinado Orixá. Tá claro isso? Isso já é um outro universo religioso, também de matriz africana. Estou dando o exemplo da Umbanda. Muito bem. Na região norte da América, houve uma mistura, uma confusão que sempre há, que é chamar estes espíritos, certo? Que então foram seres humanos que desencarnaram e que se tornaram de alguma maneira divindades. Em algumas religiões são espíritos superiores, em outras religiões divindades, em outros espíritos os ancestrais, e são coisas parecidas, mas é mais ou menos algo assim, quer dizer, são espíritos de pessoas desencarnadas ou pessoas falecidas que assumem uma função de guardiões ou de guardiães. As duas versões são aceitas na língua portuguesa. Aldeões e aldeães, esses plurais são uma chatice. Pronto. Então, se tornam como que guardiães, né? São como falanges, e que cada uma delas tem uma coisa, cuidam de alguma coisa. Uma dessas falanges de espíritos cuida do amor, a outra cuida da saúde, a outra cuida de não sei o quê, a outra cuida da justiça, e estão ligadas aos deuses orixás que cuidam dessas coisas, porque existem orixás para cada uma destas coisas. Tá certo? Aqui então há que se entender que houve uma espécie de distorção onde religiões dessa característica, que também são de matriz africana, tá certo? Que cultuam também não só os orixás, mas espíritos, tá certo? São coisas diferentes. Na América do Norte e América Central, chamam a estes espíritos de voodoo. Tá certo? É a primeira pequena confusão que faz com que há essa mescolança de coisas e que se confunde tudo e vira tudo farinha do mesmo saco. No Brasil, por exemplo, aqui está
a questão, né, de confusão também. Existe um Deus, um orixá, que é chamado Exu. É um grande Deus, um Deus muito, como todos são iguais, pronto. Mas enfim, é um grande Deus, um Deus muito venerado. Exu. E existe nestas outras religiões espíritos que são desencarnados e que estão a serviço desse orixá, que também ganha o nome de Exu. Certo? Aí eles têm também, inclusive, adjetivos, Exu isso, Exu aquilo outro, Exu não sei do que, Exu não sei do que lá. Pronto. E aí se forma uma grande confusão também entre o que é um Exu, entidade, ou seja, um espírito, numa religião onde este espírito está a serviço de um orixá, que também se chama Exu. E aí vira uma confusão para quem não é do métier, para quem não conhece o negócio, é uma confusão. É o mesmo caso do voodoo, que se confunde nesta segunda, porque eu estou só na segunda etapa do negócio. Essa questão da mistura, né? Ou seja, de misturar as coisas, existe um bom exemplo, aconteceu uns anos atrás, o Papa, que eu acho que foi o Bento XVI, fez uma declaração qualquer que alguns fundamentalistas religiosos islâmicos ficaram furiosos. E no Egito, na cidade do Cairo, explodiram uma igreja, matando uma quantidade enorme de cristãos. Só que esses cristãos eram cristãos ortodoxos copta, que nada tem a ver, ou tinha a ver, com cristãos, agora, meu Deus, cristãos católicos, apostólicos romanos. Mas da mesma forma como pessoas leigas a essas religiões fazem essas confusões, e às vezes confusões, e por isso com grande preconceito, certo? Por não conhecer, a mesma coisa esses fundamentalistas religiosos foram lá, para eles cristão é cristão, e lá querem saber se esses cristãos não têm nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. O Bento XVI lá disse uma coisa, eles foram lá e explodiram uma igreja da religião cristã ortodoxa copta, no Egito. Lá querem eles saber, cristão, é tudo farinha do mesmo saco. O Bento XVI disse, ele é um líder cristão, então mata-se cristãos, não importa se são seguidores do Bento XVI ou não. Pronto, isso é só para mostrar um exemplo de como essas coisas todas se confundem. E as pessoas então criam tremendos preconceitos. E aí vem a tua pergunta, que é para esclarecer essas coisas. Agora vamos adiante. Aí tu me perguntas se o voodoo é religião ou seita satânica. Vamos a isso. Terceira parte. Nessas religiões, já pela América Latina e América do Norte, surgem religiões, aí agora sim, a partir desses espíritos. Ora, constata-se, vamos supor, dessa perspectiva, né, que existem espíritos bons e que se tornam sábios, mentores, guias e etc. Mas existem também espíritos maus, supostamente. Não há por que não haver, não é? Se eram bons quando viveram, morreram, ali se desenvolveram grandes mestres espirituais, seguiram um caminho para um lado. Se eram maus quando viveram, quando morreram, dentro da perspectiva dessas religiões, tá certo? Para um cristão a coisa não funciona assim. Ora, morreram e continuaram o seu caminho na maldade, tá certo? E aí surge uma coisa, que são as seitas
Ou satânicas, ou seitas de bruxaria, de magia negra, considerando que bruxaria, aqui tem uma outra questão que eu gostaria de falar, mas não vai ser possível, né? Eu vou tentar falar aqui no próximo assuntozinho aqui para encerrar a tua pergunta, Felipe, que eu já estou aqui, deixe-me ver quanto tempo eu estou explicando isso, meu Deus, meia hora de explicação, imagina, não é? Então, meu Deus, estou aqui apavorado com a tua pergunta, Felipe, como é que eu vou resolver esse negócio? Então, surgem também religiões de culto a espíritos, vamos abrir aspas e fechar aspas aqui, demoníacos e coisas do gênero, que não tem patavina nenhuma a ver com as religiões dos espíritos ancestrais e muitíssimo menos com as religiões, as grandes religiões africanas do culto aos deuses, ao Olorum e tudo mais. Então a palavra voodoo, simplesmente por andar desta forma, por religiões, e existir esse tipo de religião ou seita religiosa, agora eu te explico aqui a questão, que então as pessoas vão lá fazer não sei o que, um alfinete nos bonequinhos e aquela coisa toda para destruir não sei quem, não sei o que lá, enfim, aquela coisa toda. Estes espíritos são chamados também de voodoos. E aí complica tudo, né, Felipe? Porque uma pessoa ouve uma outra religião que tem os seus deuses o nome voodoo, pronto, é bruxaria, é satanismo, é tudo isso, tá certo? E aí é que a vaca vai pro brejo e então vem os grandes preconceitos em função da ignorância de não conhecer as coisas, não ir verificar. Então, ouviu falar daquilo, já é coisa do demônio, como é muito comum hoje em seitas cristãs, né? Ou naquilo que nós já chamamos atualmente de seitas paracristãs, né? Muito bem. Então, agora para encerrar, tu dizes assim: eu estive em França como imigrante e vi lojas de voodoo. Agora que eu não sei o que foi que tu viste, tá certo? Diante de tudo que eu expliquei, que voodoo foi o que tu viste. Eu imagino mais ou menos o que tu viste, porque eu já estive na França também e já vi. E vi bonecos e figuras estranhas, algo horrível. E verdade, o pessoal tem medo, mas ao mesmo tempo fascínio. E agora para encerrar essa parte. As religiões africanas, e não só todas as outras religiões, foram e passaram por um processo de muitos séculos, sobretudo nos primeiros séculos do cristianismo, por exemplo, não foi só o cristianismo que fez isso, mas do cristianismo, por exemplo, passou-se por um processo de demonização de religiões que não fossem religiões cristãs. Tanto que até o judaísmo foi condenado pelo cristianismo como a religião que matou Jesus. Então, para começo de conversa, o cristianismo, naquele afã do começo, e depois por séculos e séculos e séculos, passou um verdadeiro rolo compressor em todas as outras religiões, como sendo a única verdadeira, absoluta dona da verdade, e dessa forma demonizou. Apesar de na Bíblia não haver uma única só descrição de como era o demônio nas pouquíssimas vezes que ele se manifestou na Bíblia, tá certo? Ele quase não se manifestou, foi nas tentações de Cristo no deserto, foi ele como um animal, que ali é a cobra, mas não é ele, as cobras já existiam, Deus já tinha, então ele se faz uma cobra, mas não é ele, tá certo? E lá nas outras questões do Antigo Testamento, com Jó, com não sei quem, enfim, quando Deus expulsa aliás, são os demônios, aí já é uma outra coisa também difícil, mas afinal de contas é um demônio, são os demônios, é muitos demônios, uma hora é um, outra hora são vários, isso também é uma coisa complicada, que nunca há uma clarificação disso.
Teólogos uns dizem uma coisa, teólogos outros dizem outra, e assim a coisa vai ficando, sem muita explicação. Mas, independentemente de qualquer coisa, só houve pouquíssimas participações do demônio na Bíblia e nunca disseram qual era a cor do demônio, se ele tinha asa, se tinha pé, se tinha pelo. Nunca, jamais, nem uma única palavra. Ora, bolas, então, de onde vem a figura do demônio, aquela que nós imaginamos, que são aquilo que se pinta, que se pintou? Então, o que aconteceu? De acordo com o tempo e o século, né, o demônio, aquele demônio da Bíblia, era tomado de uma religião, um determinado Deus qualquer, que simplesmente, por causa da sua figura, esse é o demônio. Isso aconteceu com Pan, o deus Pan grego, que tinha chifrinhos. Por isso o demônio passou a ter chifres. Tá certo? Simplesmente por isso. Como era o demônio, qualquer coisa com chifre é demoníaca. Até a vaca, coitada. Tá certo? A mesma coisa aconteceu no Brasil com Curupira. E em outros lugares, onde certas figuras folclóricas, na Irlanda também tinha isso, tinham os pezinhos virados para trás, que era para enganar o caçador. Então eles caminhavam para um lado e o caçador pensava que eles estavam caminhando para o outro, porque eles tinham os pés virados. E eram bichinhos, como os gnomos, que são todos esquisitos, etc. Pronto, esse passou a ser uma figura do demônio. Aparece o demônio com os pés virados, com aqueles pelos no couro, com aquela coisa toda. Era para demonizar as religiões celtas. A mesma coisa aconteceu com os negros, né? Num determinado período, a partir de um determinado século, com a chegada dos cristãos à África, o demônio começou a ser pintado de preto. Todos os demônios eram pretos. Porque era para o quê? Demonizar as religiões africanas e não só, mas também justificar a possibilidade de escravização. Tá certo? Então o demônio começou a ser pintado de preto. Quando viram os deuses africanos, pegaram um deles, que já era parecido com Pan, porque tinha chifrinhos, Exu, justamente. E demonizaram Exu. Então, todas as vezes que alguém vê uma figura meio humana com chifrinhos, não é? Aí, para piorar, Exu também usava um garfo, igual Netuno, porque Netuno também virou demônio. Netuno era um deus grego que usava um tridente. Pronto. Aquilo passou a ser a coisa do demônio. O demônio usa um tridente. Quando viram na África que também tinha um deus lá que usava um tridente, perfeito, é o demônio. Tá certo? E a partir daí o demônio foi tomando essas figuras. E evidentemente, pelo fato de tu relacionares aquilo com o demônio, automaticamente a tua mente, o teu cérebro cria, né? O exemplo que eu sempre dou, uma pomba é muito mais e é mais perigosa e transmite muito mais doenças e é muito mais suja e imunda que um rato. Mas de quem é que nós temos medo? Dos ratos. Por quê? Porque os ratos foram usados como animais imundos, sujos, tanto quanto as pombas. Entretanto, as pombas, as pessoas estão no parque atirando pãozinho e não sei o que, as pombinhas, ai que lindo. Mas a pomba é um rato com asas. Tão podre, imundo e sujo e transmissor de doenças como um rato. Mas por que nós achamos as pombinhas tão bonitinhas, sobretudo as branquinhas, a pombinha da paz? Porque simplesmente se pegou a pomba e se fez uma conexão dela com a paz e o rato com a imundícia. É assim que funciona, Felipe. Assim que funciona. Um dia desse eu estava dando uma resposta aqui no rádio, justamente que tem a mesma relação. Por que nós temos nojo dos nossos órgãos sexuais e não temos nojo da nossa boca, que é tão suja e fedida, como, aliás, mais do que os órgãos sexuais? Eu dei aquele exemplo. Nós podemos ficar 3 dias sem lavar o nosso rabinho e não vai ficar tão imundo, sujo e fedorento se nós ficarmos 3 dias sem lavarmos a boca. Simplesmente isso. Mas por que se acha e se tem a concepção de que o que é órgão sexual é imundo, sujo? Porque nos ensinaram que isso é sujo e imundo. Mas a boca não.
né? A boca não, a boca, considerando que a boca transmite muito mais doenças do que o ânus, tá certo? Então, isso é um processo de demonização. Então, tu vais numa loja de religiões africanas e vê lá aquela figura dos deuses africanos, e vê um deus lá que tem uma capa preta, com uns chifrinhos na cabeça, pronto, é o demônio. É o demônio. Por quê? Porque aquelas imagens, aquelas figuras foram vinculadas num processo de muitos séculos, sobretudo no Brasil, por exemplo, tá certo? As figuras demoníacas. Então, pronto, as pessoas veem a figura de um deus, veem a figura do Netuno, veem a figura do Pan, veem a figura de outros deuses, é tudo demônio, é tudo coisa do demônio, é tudo demônio, tá certo? Se tivessem achado que seria interessante, se essas religiões tivessem outras figuras, nós teríamos essa imagem das outras figuras. Assim como nós temos do rato e não temos da pomba. Certo? Assim como temos do ânus e não temos da boca. É exatamente isso. Por isso, em função de que nós temos no nosso imaginário essa questão de que determinadas figuras estão vinculadas ao demônio, tá certo? Então, quando nós vemos, né, uma religião que um determinado, sei lá, Deus, né, em vez de ter sido pintado como um velho de barbas brancas, foi pintado como o poder de um touro, então o touro tem chifres grandes, pronto, é o demônio, tá certo? Então, daí vem a ideia de que essas figuras são horríveis porque nos ensinaram que eram horríveis. E nós achamos um rato horrível, porque se tu fores olhar, o rato é muito simpático, muito bonitinho, é um bichinho lindinho de morrer, e aliás, bem mais fofinho e simpático do que uma pomba. Eu acho a pomba, por exemplo, que bicho mais esquisito, não é? Estou aqui fazendo uma brincadeira, mas não é uma brincadeira que não tem verdade nela. Tá certo? Aliás, nós temos os ratinhos brancos, né? Que são iguaizinhos os outros, eles só são branquinhos, os outros são cinzentos, não é? E pronto. A pomba é tão imunda e podre como um rato, tá certo? Mas nós não temos essa imagem da pomba. Bastasse que nas histórias todas que demonizaram os ratos, demonizaram aqui no sentido já amplo, né? Fizeram os ratos parecerem os bandidos, né? Forem as pombas. Também aconteceu porque na Idade Média a peste, né, a peste bubônica, casualmente ela foi transmitida por ratos. Poderia ter sido transmitida por pombas. Poderia ter sido transmitida por qualquer outro bicho. Casualmente foram os ratos. Aí os ratos viraram simplesmente os bandidos de toda e qualquer história infantil. O rato é o bandido. Tá certo? Considerando que a pomba, hoje, ela é causadora de muito mais doenças do que os ratos. Porque os ratos foram já... né, praticamente nas nossas cidades modernas, nas nossas casas, não existem mais ratos, tá certo? Mas os parques estão cheios de pombas. E as pombas vivem transmitindo doenças para os cães, e depois levam para casa e transmitem doença para as crianças. São as pombas, as lindas pombinhas da paz. Tá certo? Então é assim que funciona, Felipe. Por isso é que as figuras estranhas, os bonecos e aquelas coisas horríveis, né? Enfim, o pessoal fica com medo. Claro, porque faz essa conexão. Tá certo? Ninguém tem medo no parque de uma pombinha. Tá certo? Ninguém tem medo. Mal sabe que aquele bicho é imundo e se tu chegares muito perto, ele é capaz de ela te passar alguma porcaria, alguma imundícia. Tá certo? Porque elas são assim, as pombas. Mas ao mesmo tempo, como tu dizes, implica em muito fascínio. É óbvio. Tá certo? Então pronto. Meu Deus... Ai, ai, olha, bateu o sino aqui. Bateu o sino porque essa pergunta foi necessária, toda essa palestra, literalmente, para responder esta pergunta da forma como eu penso que elas devem ser respondidas. Espero que as próximas perguntas eu consiga respondê-las todas em 10 minutos para que o programa não passe de aproximadamente 1h30, um pouquinho mais, já que nós estamos aqui em 44 minutos dessa. Felipe Casterrivel, muito obrigado, querido, pelo carinho, pela confiança, pela tua pergunta fascinante, tá certo? E que eu tive que fazer essa explicação toda para entender aqui
o que é cada coisa e não confundir alhos com bugalhos. Tá certo? Então pronto. Muito obrigado, um grande beijo, tudo de bom para ti e oxalá continuemos em contato. Um grande beijo, até mais.